para eu conquistar os jovens, eu precisava entrar no mundo deles. Se os jovens de hoje escutam, sei lá, Zé Vaqueiro, João Gomes, eu não posso chegar na igreja e falar que é pecado escutar. Eu acho que aquela foto que me deu de verdade a real dimensão do quanto que eu era conhecido. Quando eu fui fazer esse retiro, lá, quando eu decidi ir para o seminário e tudo mais, nos meus 18 anos, eu tinha uma namoradinha na escola, né? E ela terminou comigo por mensagem, eu lá no encontro, no retiro. Aí eu fiquei tão assim, desiludido com a vida, já que nada dá certo, eu vou ser padre. Não foi nunca algo assim que eu pensei, né? Eu não era uma pessoa religiosa e tampouco a minha família não. Então não foi algo que foi planejado e construído, muito pelo contrário. Mas eu senti no meu coração, desde sempre, uma necessidade de ajudar as pessoas, de ser útil na vida das pessoas. E eu queria fazer isso para a vida. Eu queria fazer algo que pudesse me preencher, que pudesse dar sentido à minha vida, que pudesse me colocar a serviço das pessoas. Mas eu não fui encaminhado assim numa vida religiosa, na igreja, essas coisas. Mas quando eu tinha 18 anos, 17, 18 anos, eu fui convidado para fazer um retiro na igreja por um amigo que trabalhava comigo. E aquele momento foi um divisor de águas na minha vida, porque me fez com que eu percebesse as coisas de forma diferente. E eu comecei a entender assim, um propósito para a minha vida naquele momento. Eu saí daquele encontro não com o desejo de ser padre, ainda não era uma realidade, mas eu saí naquele encontro preparado para perdoar as pessoas que eu sabia que eu precisava perdoar naquele momento. Eu sou filho de pais separados e isso gerou em mim muitas feridas, muitos traumas, principalmente por parte do meu pai, né? A ausência dele era perturbadora para mim. E então, a partir desse momento, eu consegui perdoar todas as pessoas assim que de alguma maneira tinham me machucado e também pedir perdão. Então, foi um divisor de águas por isso. Então, eu queria zerar a minha vida. E aí eu lembro que eu fui me confessar, né? Eu procurei o padre da paróquia naquela situação e fui ali para tentar assim, consertar os erros, pedir uma orientação e tudo. E o padre ali, ele me chamou para fazer uma experiência vocacional. Eu não tinha ideia do que eu estava aceitando naquele momento, mas eu estava tão empolgado que eu acho que eu toparia qualquer coisa, né? Então, eu acho que as coisas foram fluindo, acontecendo devagar. E quando eu menos percebi, eu já estava ali no seminário. Aconteceu tudo devagarinho. E no primeiro momento, com muita desconfiança, todos eles não botavam muito fé que iria dar certo, sabe? Que as coisas iriam acontecer. Justamente por causa disso, né? Por eu nunca ter apresentado essa vontade. Mas acho que ao passar do tempo, os anos do seminário foram também amadurecendo a vontade deles, né? Meus pais hoje são religiosos, frequentam a igreja e tudo mais. E o que era susto no primeiro momento se transformou numa grande alegria. Eu sei que eles têm muito orgulho de mim. Eu tive que me desconstruir muitas coisas para eu começar a atrair a juventude para a igreja. A minha paróquia sempre foi uma paróquia de muitos jovens, mesmo antes dessa história de Instagram. Mas eu tive que me desconstruir das minhas ideias. Eu não poderia me tornar uma pessoa alienada, uma pessoa alheia àquilo que estava acontecendo. Eu percebo hoje o que acontece nos ambientes religiosos, aqui se estende a todos, né? É que a gente tem sempre aquela ideia de padres, pastores, claro que não estou generalizando, mas a gente vê muito isso, infelizmente, ainda hoje, de imprimir um medo nas pessoas, de que tudo é inferno, de que você não pode fazer nada, que você está condenado. Então, a gente está sempre focado nessas coisas que eu, particularmente, não acredito, e a gente se esquece de mostrar um rosto alegre da igreja, que vale a pena a gente acreditar, que vale a pena a gente dar um passo a mais, sem que isso vai nos tirar a vida. Eu acredito muito assim na felicidade de viver, e a gente não pode limitar ninguém de viver, de experimentar a vida, as coisas que a vida pode nos proporcionar, é claro, com muita responsabilidade. E para eu conquistar os jovens, eu precisava entrar no mundo deles. Se os jovens de hoje escutam, sei lá, Zé Vaqueiro, João Gomes, eu não posso chegar na igreja e falar que é pecado escutar.
Eu preciso, sei lá, é por isso que eu escuto também, eu escuto estes cantores, até para poder falar a linguagem deles, aquilo que eles estão conversando também. Porque, pelo amor de Deus, quando a gente se apega demais aquelas ideias de que você escutar uma música secular é pecado, você não pode, de que você fazer tatuagem é pecado, você não pode, não pode, não pode, não pode, é um discurso que não cativa, não atrai, não chama atenção. O meu discurso, né, e não só eu, acho que muitos religiosos hoje têm tido essa linha e dizer isso, olha, você tem que ter responsabilidade pelos teus atos, por aquilo que você vai fazer, responsabilidade pela tua vida. Viva a vida de forma muito intensa, ela é única, aproveite a sua vida e vale a pena a gente crer em Deus, vale a pena a gente acreditar. Foi um acaso, sem pretensão nenhuma. No final do ano de 2019, eu comecei a perceber que as coisas não estavam bem na minha vida. Eu comecei a identificar alguns sinais de que eu não estava bem. Tudo aquilo que eu achava muito bom fazer, todas as coisas que eu tinha muita felicidade de fazer, como celebrar a missa, atender as pessoas, ser útil na vida das pessoas, eu comecei a fazer como uma mera obrigação. Isso foi me minando, roubando as minhas forças assim de verdade. Aí eu comecei a me recolher, ficar só em casa. Eu sempre fui muito aberto, sempre gostei muito de estar no meio de pessoas, de conversar com pessoas, de receber pessoas na minha casa, de reunir para fazer jantar, meus amigos paroquianos e tudo. E eu me vi numa situação que eu desejava ficar sozinho. Então eu deixei de dormir, deixei de comer, eu fui me definhando, mas eu não queria pedir ajuda, não tinha coragem de pedir ajuda e de reconhecer que eu estava doente mesmo, estava precisando. E aí eu me afastei das redes sociais, de WhatsApp, de Instagram. Naquela época, o Instagram era uma conta muito pequena, de uns 1.000 seguidores, né? A pessoa aqui da paróquia e tudo mais. Porque o barulho das mensagens me incomodava muito. Assim, o barulho, chegava aquela mensagem, aquela notificação, era uma tortura muito grande. E sabe qual é assim, uma das piores dores de quem tem depressão? E é quando te perguntam o que você tem e você não sabe explicar o que você tem. Você não tem assim a capacidade de dizer eu estou sofrendo, eu estou chorando por causa disso. E isso foi só piorando, piorando cada vez mais. E aí eu lembro que um dia à noite eu estava assim num desespero, sabe? Eu vi aquilo muito como um sinal de Deus. Uma mulher aqui da paróquia me mandou uma mensagem de texto, eu não estava usando o WhatsApp, dizendo assim, ó, padre, está tudo bem, você está precisando de ajuda, qualquer coisa, eu estou aqui. E essa mulher era psicóloga. E assim, não, está tudo bem, não querendo, sabe, externalizar isso, não querendo assumir que não estava bem. Só que aquela noite foi muito longa, foi uma noite horrível, assim, sabe, uma noite assim onde chorei muito e assim não tinha força para nada. E quando o sol nasceu, e eu vejo aquele nascer do sol assim como um recomeço na minha vida mesmo, eu mandei uma outra mensagem para ela e disse: eu estou precisando de ajuda, eu quero conversar. E ela marcou assim uma consulta comigo e fui, né? E remédio, tarja preta, depois psiquiatra, tudo isso eu tive que me expor, mas para que eu pudesse me reerguer de novo. E eu lembro que eles me orientaram, tanto psiquiatra como a psicóloga, a me afastar um pouco das atividades da igreja. Então, eu saí de licença, fui para a casa do meu irmão, e eu assisti um filme ali, um filme que, engraçado, que o pontapé inicial, assim, aquele impulso, não veio, sei lá, do evangelho, não veio de um livro de religioso, mas veio de um filme secular que eu estava assistindo, eu e meu irmão, um filme de romance, um filme bobo, assim, sabe? E conta a história de um rapaz que é paraplégico, e ele entra com um processo para ter a eutanásia assistida, né? Só que aí ele encontra com uma moça que vai para lá para cuidar dele, a vida dos dois é transformada ali. E tem uma cena naquele filme que ele está sentado na cadeira de rodas e ela está sentada numa cerca na frente dele, e ele diz para ela o seguinte, que era uma pessoa muito recatada, muito assim, tímida, que tinha tanto potencial, mas que não colocava isso em prática. Ele disse o seguinte: sabe o que eu vejo quando eu olho para você? Aí ela diz assim: não me diz que é potencial. E ele afirma: é potencial. Você tem que ampliar os seus horizontes. Você tem uma vida. Na verdade, é sua obrigação viver o mais intensamente possível. Eu escrevi aqui esta cena, eu escrevi estas frases na parede do meu quarto, para todos os dias eu amanhecer e ler aquilo.
tem potencial em mim, eu só tenho uma vida e, na verdade, é minha obrigação viver o mais intensamente possível. A partir desse momento, desse descanso, eu comecei a ter essa vontade de voltar. Não era algo que me dava prazer ainda no começo, de voltar a atender as pessoas, de celebrar missa e tudo mais. Só que aí entrou a pandemia e a cidade em lockdown, a gente não podia celebrar missa com o povo, a gente ficou 4 meses assim, e tudo isso foi no centro de tudo. Então, eu comecei a gravar os vídeos para conversar com as pessoas aqui da paróquia, que me seguiam no Instagram naquele momento. Foi por acaso, assim. E aí os vídeos, demorou também, assim, no primeiro momento, né? Foi se espalhando, assim. Mas depois, de uns 3, 4 meses para cá, teve uma expansão que realmente eu nunca podia imaginar. Demorei, porque eu me achava, não me dava o direito de fazer. Sabe quando você vai se acostumando, as pessoas sempre me viram como alguém forte, que elas me procuravam para pedir ajuda. E quando eu tive que me reconhecer nessa situação de vulnerável, de não ter nada para oferecer, isso foi difícil. Eu acho que muito mais pelo meu ministério. Só que eu acho hoje que a depressão ela transformou a minha vida e me tornou um ser humano mais compassivo com a dor e o sofrimento do outro, né? Então, acho que a minha humanidade ela aumentou muito. Padre não é terapeuta, não é psicólogo, teu amigo não é psicólogo, teu vizinho, teu pai, tua mãe, teu irmão não é psicólogo. Eu sou muito honesto de dizer, você precisa muito mais de um psicólogo do que de mim. Ele pode te ajudar muito mais do que eu posso te ajudar. Eu acho que é um tripé. A fé, né, você acreditar em algo, porque a fé ela inspira esperança. Quem tem fé, que eu não quero generalizar o Deus que eu acredito, né? Se é um budista, ele tem a fé dele. Se é um hindu, vai ter a fé dele. Então, a fé gera esperança no coração de acreditar que passa, que o sol vai nascer. Fé, a terapia e a medicação, sabe? Eu acho que os três foram essenciais para eu conseguir retomar o caminho. E um não se sobressai ao outro. Vacinei, a primeira dose da Pfizer, e hoje, se der tempo ainda, já até liguei lá para o pessoal, estou indo tomar a segunda dose da Pfizer. Ver algumas pessoas negando aquilo que é óbvio, né? E eu acho que além de negarem aquilo que é óbvio, é uma falta de caridade e compaixão com os familiares de 600 mil pessoas aqui que perderam entes queridos, né? Eu acho que é um discurso muito pobre, um discurso que não enriquece em nada, que não traz nada de proveitoso. E eu sempre incentivei as pessoas aqui a vacinarem, a procurarem tomar a vacina e tudo mais, né? Porque eu acho que a gente tem que acreditar na ciência. A fé não está contra a ciência, pelo contrário, né? Então, eu vacinei e para mim foi uma felicidade quando a minha mãe tomou a vacina também, porque era a minha maior preocupação, né? Continua a ser. E acho que a gente assim consegue vislumbrar um horizonte, mas com muito cuidado ainda. E eu peço assim de verdade, até aproveito o espaço, né, para dizer isso, para que a gente tenha muito cuidado com as nossas palavras, esse discurso, como você disse, de negar, né, o óbvio, ele é doloroso demais e ele não colabora em nada no processo do fim dessa pandemia. Senhor, eu sou uma pessoa tão feliz. Eu sou uma pessoa que faz o bem, eu sou uma pessoa que te busca, eu sou uma pessoa que causa alegria por onde passa. Muitos evangélicos me procuram aqui em Paropebas, onde eu estudo, para conversar, né? E assim, todas as vezes que um evangélico ou alguém de uma religião de descendência africana, espírita, seja o que for, veio me procurar, geralmente nos procuram porque ninguém procura padre para contar novidade, né? Coisa boa. Procuram porque estão precisando, geralmente, né, de algo. Então, eu entendo que quem está diante de mim é alguém muito frágil emocionalmente, naquele momento, né? Está frágil emocionalmente. Seria muito fácil convencê-lo daquilo que eu acredito naquele momento. Existe a fragilidade emocional, existe ali uma vulnerabilidade. Eu, com o dom da palavra e a capacidade de entrar no coração daquela pessoa, poderia convencê-lo, de dizer, larga a tua igreja e vem para mim. Só que eu seria um cretino se eu fizesse isso. Se eu me aproveitasse daquele momento de vulnerabilidade da pessoa para fazer isso. Qual é o tom?
mostrar para a pessoa que a vida dela não está encerrada ali, para ter esperança, confiar, para se alegrar, para sair da situação difícil que ela está vivendo e no final, agora volte para a sua igreja e procure Deus, né? Isso. Porque a gente tem que superar, eu sempre acreditei muito nisso, né? Esse discurso que existe de ódio entre as religiões, que não condiz nada com o evangelho. Existe muito mais o que nos une do que nos desune. E, para mim, eu não tenho nenhum problema de conviver com evangélicos, de conviver com alguém que tem uma religião afro, de conviver com espírita. Para mim, isso é uma coisa natural como respirar, muito. Eu tenho trabalhado assim, até pelo meu histórico de depressão e tudo mais, né? Eu não absorvo muito bem, assim, algumas críticas. Hoje, me sinto melhor, assim, me sinto mais preparado para isso, né? Mas quando a gente vê pessoas assim, a internet, ela nos proporciona muito. Eu acho que é um campo vasto para a gente conhecer, para a gente evangelizar, mas tem sempre o lado negativo da coisa, né? Mas só que eu fui compreendendo que tem algumas pessoas que elas estão tão cheias de ódio dentro de si, e eu acho que o hater é isso, que ele não odeia o outro, ele odeia a si mesmo. E o fato de ele se odiar tanto, o fato de ele se maltratar tanto, ele gera uma necessidade de ele externalizar isso para alguém. Ele enxerga no outro aquilo que é sobra dentro dele, sabe? Eu poderia assumir a atitude de revidar, de desejar o mesmo? Não, eu acho que eu seria da mesma forma se eu fizesse isso. Eu procuro entender essas pessoas, porque elas estão tomadas de um vazio tão grande que parece que se elas não odiarem, elas perdem a essência delas. Essas pessoas, elas precisam de cura, de tratamento, de amor, seja o que for. Eu assim, sou muito equilibrado, né? A gente vê tantas coisas na internet que às vezes a gente não concorda com algo, né? De me silenciar. Sabe que algumas pessoas assim se orgulham de dizer: eu falo tudo na cara, doa quem doer. E às vezes as pessoas se orgulham disso, eu sou muito verdadeiro. Já parou para pensar que às vezes a gente está sendo, no mínimo, inconveniente, né? E se orgulhando de ser uma pessoa verdadeira? Porque a partir desse instante que eu me dou ao papel, que eu sirvo para destruir a vida de alguém, eu estou perdendo a minha humanidade. Eu talvez tenha um equilíbrio para lidar com isso, mas a gente vê tanta coisa ruim acontecendo com pessoas que, diante de críticas, acabam até tirando a vida, por exemplo, né? Não conseguem lidar muito bem com isso. Mas aí eu me apego muito ao feedback positivo, sabe? Ao carinho que eu recebo das pessoas, por onde eu passo. E isso é que me dá assim, entusiasmo de continuar. Talvez assim eu não saiba definir o que é um digital influencer, sabe? Ou por talvez assim, na minha concepção, ser digital influencer aquelas pessoas que vivem da internet exclusivamente. Sou padre e nas horas vagas em digital influencer, vamos colocar assim, você está certa. Então, assessoria, né? Quando as coisas começaram a crescer demais, eu me senti um pouco perdido, de verdade, porque a internet também traz muito interesse, assim, de parte das pessoas mesmo, né? E eu me sentia perdido nisso, aquilo que eu fazia, o que eu não podia fazer, o que era bom fazer, o que não era muito legal de eu fazer. E aí eu lembro que teve uma pessoa que ela foi fundamental nesse processo também, que foi a Maíra Cardi. Ela viu, acho, um vídeo meu, né, alguma coisa assim, acho que o processo foi esse, e ela me apresentou ao Alex, que é um dos donos da Nonstop, a agência que eu estou hoje, né? E aí o Alex entrou em contato comigo, né? E a gente conversou muito, a gente alinhou muitas coisas. E eles me proporcionaram algo que eu sempre tive muita vontade de fazer, mas que eu não podia fazer por questões financeiras mesmo, por não ter as condições de fazer, que era mostrar o meu lado de padre. Porque talvez muita gente me conhecia só pela caixinha de perguntas de segunda-feira, e não era só isso. Eu queria apresentar algo mais, eu queria apresentar conteúdo de verdade, aquilo que poderia trazer uma verdade que eu acreditava.
E a gente conversou muito sobre isso, né? E aí a Non-Stop, a gente juntos produziu uma série que a gente começou agora. Eu não tinha nenhum trabalho no YouTube, a gente começou agora essa série, Quem é Você?, que é uma tentativa da gente se reconhecer por dentro, quem nós somos de verdade. E a gente gravou, foi lindo, num teatro em Campinas. Foi a primeira vez que eu viajei assim, para algo, um trabalho mesmo. E as pessoas, eu fiquei surpreso, assim, foram 2 sessões e as pessoas pagaram para me ver, as 2 sessões lotadas. Assim, meu Deus, esse povo é maluco, não pode ser uma coisa dessa, sabe? Eu fiquei muito surpreso com aquilo. E aí a Non-Stop, eles nos proporcionam isso, né? Assessoria, essas coisas todas. Quando eu comecei a gravar as perguntas do Instagram, dia de segunda-feira, eu respondia tudo, assuntos diversos, né? Só que eu percebi que as pessoas gostavam mais da bagaceira, como diz aqui no Pará, sabe? Das coisas que não prestavam, assim, das brincadeiras. Essas eram as mensagens mais compartilhadas. Mas teve 2 situações que, às vezes, as pessoas me perguntam, qual é o vídeo que viralizou primeiro? Foram 2 ocasiões que eu respondi de forma séria. Não foram com tons de brincadeira. Uma foi um vídeo que eu fiz a respeito de tatuagem, se tatuagem era pecado, e uma outra eu respondi em forma de frase, em um texto escrito, aonde me perguntaram se é permitido mulheres usar biquíni na praia, se é pecado mulher usar biquíni na praia. Então, esses 2 vídeos que ganharam uma proporção maior e depois dele. E aí eu comecei a responder todas as segundas-feiras com este tom mais lúdico. Então, assim, dia de segunda-feira é o dia do lixo, eu não presto muito na segunda. Mas aí de terça em diante a gente começa a ficar sério. Eu acho o seguinte, que se eu apresentasse só isso também no Instagram, só aquelas brincadeiras de segunda, seria como uma isca, um anzol. Eu conseguiria atrair, pescar, mas eu não conseguiria fazer com que as pessoas permanecessem. Eu precisava apresentar algo mais. E também no Instagram a gente leva mais uma mensagem mais séria, mas eu uso mais o Instagram para mostrar o meu dia a dia, para mostrar a minha vida, e dia de segunda as caixinhas de perguntas. A Juliette foi uma das primeiras, assim, com nome, né, nacional, que me seguiram. A gente já conversou algumas vezes, né, a gente trocou mensagens assim no direct, e eu falei isso já ao vivo com ela, ao vivo assim, né, eu nunca me encontrei com ela pessoalmente, do quanto eu admirava ela, assim, porque ela transmitiu assim essa bondade que eu acho que o mundo está escasso hoje. As pessoas, parece que a gente está naturalizando o mal. Ser mal é normal, enquanto que ser bom a gente desconfia da bondade. Quando a gente encontra uma pessoa boa, nossa, quando a esmola é demais, o santo desconfia, tá bom demais para ser verdade. Então a gente está normalizando o mal e o bem está sendo algo assim que é extraordinário, quando não deveria ser. E eu sempre vi isso nela. Eu nunca tinha assistido o programa, né, assim, até a edição que ela esteve presente. Então, eu nunca tinha parado para assistir, mas ela despertou a vontade de assistir. E é até bom que é um laboratório, porque tem gente de todos os tipos ali, a gente aprende até. Pode sim, né? Que mal tem, né? Estamos fazendo algumas aí. Como eu disse, é tudo muito novo, né, para mim também. Eu preciso gravar um monte de vezes, porque pode não parecer, mas eu sou tímido demais para essas coisas. Eu gravo, regravo, eles mandam de novo dizendo que tem que ter um negócio de ser orgânico, que eu não tenho nada desse negócio de ser orgânico. E a gente vai tentando, né? E aí a gente está fazendo aí, né? E, enfim, é bom. Tem um dinheirinho extra também, dá para fazer umas viagens. Tem muitos que podem falar que é pecado, mas assistem, no fundo, né? Porque a gente tem uma curiosidade. Não vejo como pecado. Eu não vejo como pecado você... como eu falei no início, né? É uma tentativa de demonizar. O verbo sou eu que estou inventando agora, mas é uma tentativa de demonizar tudo. Tudo é pecado, tudo é obra do demônio e tudo mais. Então, eu vejo que tem muitos líderes religiosos que estão manipulando tanto os seus fiéis, que estão ficando fiéis alienados. A religiosidade, em vez de ser um bálsamo, está se tornando muitas vezes uma chaga. É algo assim pesado demais. E a fé não é isso. A fé é algo leve. A fé precisa ser uma experiência leve, real com Cristo. E às vezes a gente se esquece dos pecados de verdade, a gente fica tão preocupado. Um dia desses eu vi algo,
foi até a Priscila Alcântara que falou isso, acho que ela estava no podcast, acho que ela estava falando dela. As pessoas estão preocupadas da Priscila estar cantando uma música secular, estar fazendo tatuagem, enquanto tem crianças passando fome, enquanto tem guerra, enquanto tanta coisa ruim acontecendo. E às vezes a gente está assim também, voltado para coisas pequenas e se esquecendo de ser humano, de ter mais hombridade com as pessoas, de ter mais empatia, de amar o próximo. É um discurso muitas vezes muito pesado. Eu, sinceramente, não consigo absorver. Eu faço até uma confissão, assim, né? Até que não estou falando de outras igrejas, estou falando da nossa mesmo, né? Sei que acontece em todas também. Mas é muito triste, assim, quando se imprime um medo nos fiéis, para eles acreditarem, eles precisam ter medo, né? A gente acaba tendo medo de tudo, e por isso que a gente diz que crê, mas, na verdade, não é uma fé verdadeira, não. Eu tenho só um superior, né? Que é o meu bispo. E ele é um amigo, um pai querido, sabe? E ele acompanha tudo também. E, às vezes, ele me chamou a atenção de alguns pontos assim, mas eu percebi muito mais um carinho paterno do que uma repreensão. Ele nunca me proibiu de fazer nada. Ele nunca se opôs que eu fizesse as coisas. Um dia desse eu estava na casa dele conversando, era numa segunda-feira, né? E aí ele perguntou para mim, e aí, já respondeu suas perguntas de segunda? Então, meu Deus, o bispo sabe que é o dia de segunda que eu respondo as perguntas, né? E eu vejo ele assim, como um pai mesmo, sabe? Um pai que quando vê alguma coisa assim, dá uma corrigida, assim, acho que não foi legal aqui, né, e tudo mais. E eu acolho isso com muita alegria. Então, entre eu e ele, que é o meu superior, existe um carinho. Eu vejo mesmo como um paizão. Ele nunca me chegou num tom agressivo, me corrigindo, mandando que eu parasse de fazer. Não, pelo contrário, incentiva até. Eu acho que aquela foto que me deu de verdade a real dimensão do quanto que eu era conhecido. Eu acho que ela fez com que eu percebesse isso, né? Eu já tinha postado fotos sem camisa outras vezes, só que eu tinha uma conta com 2.000 seguidores no Instagram, tudo ok, né? E outros padres postam fotos sem camisa, não é um assim, tabu, né? Então, já vi, hoje mesmo eu vi um que postou. Eu postei a foto, né? E menos de 2 horas depois, eu saí do Instagram, era meu dia de folga, eu estava até com a minha mãe, com a irmã. Menos de 2 horas depois, tinha mais de 200.000 curtidas na foto, e a foto espalhando e tudo mais, né? E aí, junto com ela, começou a se espalhar, sabe? Começaram a fazer montagem, começaram a dizer que eu estava de sunga, não estava de short, né? Eu estava sem camisa, né? E comentários maldosos, e isso e aquilo. Como a gente disse no início, não consigo lidar muito bem com esses tipos de comentário. Sei que eu tenho que aprender ainda, né, a relevar, a não absorver tanto, a conseguir filtrar. Ainda é difícil para mim. E diante de toda essa repercussão, eu decidi apagar assim, mais no susto, sabe? No medo e tudo mais. O bispo até me mandou, depois de 2 dias, acho que mandaram alguém para ele, né? Uma mensagem, ele mandou uma foto, mandaram para ele, era a minha foto, né? É claro que era a minha foto editada, gente, eu não estou naquele nível. Não estou naquele corpo, não é meu, viu? É uma foto editada. E o meu bispo me mandou, assim, como eu disse para vocês, né? Ele disse para mim, assim, de uma forma muito carinhosa, não posta foto sem camisa, não, as pessoas acham ruim. Aí eu percebi, isso realmente foi um erro, não deveria, me arrependo demais de ter postado, mas aí já tinha ido, né? Agora o senhor e eu vamos ter que esperar essa repercussão passar, a internet tem memória curta, né? Não dura muito, logo mais em outra coisa, e tá? Ainda hoje recebo alguma coisa. Aí, para piorar, tem aqui a cidade nossa vizinha, que é a sede da diocese, que é Marabá, né? E aí fizeram uma montagem assim, ó, pegaram esta foto minha e pegaram a foto de um padre velhinho, né? E aí botaram assim em cima do padre velhinho, os padres de Marabá e do meu lado os padres de Paropeba. Aí gerou lá um clima, enfim, né? Aquele corpo não é meu, viu? Aquela foto é editada, tem uns retoques ali, enfim, eu queria estar daquele jeito. Mas agora eu só posto uma outra foto daquela se eu souber o dia que Jesus irá voltar de verdade. Eu posto umas 2 horas antes, porque aí eu já vou ser arrebatado e aí não vou precisar ver mais nada.
sempre recebi muitas cantadas, né? Naqueles dias da foto ali, nos 2 dias, muito mais. Às vezes, nudes, tudo isso, né? Às vezes as pessoas esquecem que o meu Instagram, sei lá, tantas pessoas têm acesso a ele, né? O pessoal da agência e tudo mais, quem assessora. E aí não é só eu que estou vendo, não, viu? Pense aí direito de mandar qualquer coisa que você está mandando para outras pessoas também. Mas eu sempre recebi, sempre fingi demência. Assim. Quem manda os nudes geralmente não mostra a cara, né? Não vejo muito. Eu não vejo muitas mensagens do Instagram. Tem um tempo para isso, milhares de mensagens lá que chegam, então não vejo muito isso. De vez em quando a gente abre alguma coisa assim, sem intenção, e acaba vendo, né? Mas assim, não existe, para mim, não existe nudes bonitos, sabe? É difícil assim falar dessas coisas, eu não tenho dificuldade de falar disso, né? Mas o corpo, a gente precisa ver o nosso corpo como algo bom. Aquele discurso, né, de demonizar o corpo também, demonizar a sexualidade. Não, o nosso corpo é morada de Deus, né? A gente precisa cuidar do nosso corpo e tudo mais. Eu olho as pessoas, eu acho as pessoas bonitas, o todo, o corpo, não uma parte isolada dela. O nudes, para mim, é algo muito pobre, assim, de você tentar convencer alguém, no caso, uma outra pessoa, por uma parte do teu corpo, que é o órgão genital. Eu acho que você precisa convencer pelo todo que você é, teu corpo, aquilo que você tem para oferecer, porque senão eu acho assim, eu tenho essa sensação, sabe, de que às vezes as pessoas estão perdendo assim esse interesse do encanto de mostrar uma verdade. Parece que as coisas hoje são muito assim passageiras e tudo mais, né? O que adianta, por exemplo, você se interessar por um homem todo definido, você se interessar por uma mulher toda definida, toda magra, bonita, se ela não tem nada para te oferecer, se ela não vai poder te oferecer nada, sabe? Eu acho que não tem um encanto, não tem um interesse nisso. Eu gosto de conversar com pessoas. Para mim, é muito mais interessante uma conversa, de você ouvir as pessoas, coisa que está cada vez mais raro isso, né? Então, quando você pega uma foto de uma parte do teu corpo, aqui a gente está falando de um nudes, mas poderia ser o teu rosto, bonito que só, poderia ser a tua mão. Eu acho que você descontextualiza tudo, sabe? Eu, assim, para mim, não é uma coisa, não é um caminho muito interessante. Eu acho que é uma loucura mandar para qualquer pessoa. Às vezes eu fico surpreso como alguém é capaz de mandar um nude, gente, de verdade. Porque, às vezes, quando eu vou tomar banho, eu passo na frente do espelho, chego, eu vou correndo, assim, que eu tenho meu Deus do céu, eu acho tão feio. Mas, sei lá, eu acho tão estranho mandar nudes, pelo amor de Deus. Quando eu fui fazer esse retiro, lá, quando eu decidi ir para o seminário e tudo mais, nos meus 18 anos, eu tinha uma namoradinha na escola, né? E ela terminou comigo por mensagem, eu lá no encontro, no retiro. Aí eu fiquei tão assim, desiludido com a vida, já que nada dá certo, eu vou ser padre. Eu conheço o irmão dela, é amigo meu até hoje, mas eu encontrei ela e eu senti tanta vergonha quando eu encontrei, depois assim de uns 10 anos, sabe? Eu me senti tão envergonhado assim, que eu queria cavar um buraco e me enterrar. Não é bom não, né? Ser largado. Pena que naquela época não tinha Marília Mendonça para a gente ouvir, né? Qual?